A partir de agora, com a decisão unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pessoas acima de 70 anos podem se casar com partilha de bens. Na prática, os casais vão poder decidir qual o melhor tipo de partilha. Para entender melhor esse assunto, eu conversei com um especialista no tema. A decisão torna opcional o regime de separação de bens para casamento entre pessoas com mais de 70 anos. Antes, esse regime era obrigatório. Aqui comigo é especialista em divórcios, Jane Milanês. Com a mudança, o casal pode escolher outros regimes de casamento? Qual é o procedimento? Com essa mudança, que é um marco no direito de família, agora as pessoas maiores de 70 anos que vierem a contrair casamento ou união estável poderão escolher qualquer outro regime de bens e não estão mais condicionados obrigatoriamente a casar ou ter união estável no regime de separação de bens. E aí, qual é o procedimento diante disso? Para quem ainda vai casar, né, você já pode fazer no pacto antinupcial essa escolha, e para quem já é casado, vai precisar entrar com ação judicial, que deve ser consensual, em acordo com o seu cônjuge, né, sua cônjuge, e assim fazer o requerimento. O caso que começou a ser julgado em outubro do ano passado, né, no STF, teve início em Bauru, interior de São Paulo. Uma mulher, ela fazia questão de ter direito à herança. Isso, exatamente. Esse caso começou na cidade de Bauru, em São Paulo, onde uma mulher alegou ter vivido e comprovadamente, né, já provou isso, no período de 2002 a 2014, quando o então companheiro faleceu, mas à época da constituição da união estável ele já tinha mais de 70 anos. Então, ela brigou por esse reconhecimento e ainda buscando aí a inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 1641, que tinha essa previsão da obrigatoriedade do regime de separação. A lei foi instituída em 2002 para evitar no popular o golpe do baú. Se fala sobre a questão do golpe do baú, porque, em tese, pessoas mais jovens estariam intencionadas em patrimônio que também, em tese, pessoas mais velhas teriam adquirido. No entanto, a gente não pode balizar as relações sociais pela má-fé, né? Sempre prezando que existe boa-fé nos relacionamentos. Então, apesar de ter esse dito popular, na verdade, o objetivo da lei era proteger a pessoa idosa. São pelo menos 5 tipos de regimes de casamento. E aí, por exemplo, um casal, né, decide se casar, vai ao cartório oficializar. Ele, se não pergunta, na verdade, no atendimento não se pergunta em qual regime de casamento eles querem. Não se pergunta, até porque a lei prevê um regime legal, que é o regime de comunhão parcial de bens, que é aquele que você vai dividir seus bens durante a sua união, durante o seu casamento. Então, se você não fizer uma opção, né, expressa por uma outra forma de regime, vai ser aplicado o regime legal. E aí, por exemplo, eu casei, não tinha ciência e ao longo, né, do casamento, os anos se passaram, a gente resolveu mudar. Pode? Pode mudar, pode mudar. Pode entrar com ação judicial, como dito, os cônjuges precisam estar em acordo, em comum acordo, e de forma consensual fazer esse requerimento ao judiciário, lembrando que precisa se atender a alguns requisitos, precisa ser motivado, o motivo não precisa lá ser, né, muito explícito, né, e longo, e também alguns outros requisitos, porque o objetivo, na verdade, ao judiciário é proteger direitos de terceiros quando a gente vier fazer essa opção de mudança.